e vamos aí juntos ao estudo da palavra do Eterno, Parashá Shimini, que está no livro de Vaikra, livro de Levítico. Muito bem. Na semana que se passou, semana passada, nós comemoramos Pessach. No dia 14 de Nissan, foi uma quarta-feira, celebramos Pessach. Dia 15 de Nissan, um feriado judaico, festa de Hag Matzot, ou festa dos pães ázimos, pães sem fermento, que se celebra por 7 dias, contados a partir do dia 15, de acordo com a Torá, até o dia 21, são 7 dias, havendo santa convocação no primeiro dia do feriado judaico, dia 15 de Nissan e dia 21. Eu comentei com vocês, dentro ainda dessa semana, a questão do pão. Já a gente vai entrar em kashrut, que são as leis dietéticas judaicas, tá? E falei para vocês e expliquei o ciclo da vida em relação àquilo que provém da terra. Yeshua, falando de si, ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Tomando como base a festividade de Pessach, e lembrando que em Pessach nós comemos um pão sem fermento, eu trouxe à tona informações que não somente são curiosas, mas instrutivas. O pão que você faz em casa, como eu havia falado, vem do trigo. Mas antes de você ter o trigo em sua casa, existiu a semente. Aquela semente, como eu havia dito para vocês, ela é esmagada. E quando você esmaga a semente, do pó existente na casca, o que se chama levedo, ainda permanece no pó que no supermercado você compra como trigo. Então, para que você tenha o pão de alimento que provém da terra pelo trigo que nasce, é necessário matar a semente. Alguém mata a semente para produzir o trigo que sua esposa ou alguém da sua casa faz o pão depois para te alimentar. No entanto, quando você toma o trigo, o homem ou a mulher, o padeiro, quem quer que seja que vai preparar o pão, junto do trigo você adiciona o quê para mexer na massa? Água. E quando você adiciona água no trigo, você dá vida ao trigo novamente. A pequena porção de levedo existente na farinha de trigo, chamado levedura, gera e contém nela o que se chama CO2, que também expliquei. Se você olhar o extintor aqui, eu acredito que aquele seja de CO2, tipo B. Óxido de carbono. 2 moléculas de oxigênio para uma de carbono. E aí aquela massa de trigo misturada com a água volta a ter vida. E a mulher amassa ali. E depois que ela amassa o trigo com a água, para que aquela massa se torne pão, o que ela faz? Coloca no forno. Se ela não adicionar fermento, aquela massa fermenta? Fermenta naturalmente porque contém levedo e foi misturado com a água. Por isso é que o israelita é aconselhado a preparar a sua matzá, o pão sem fermento, até 18 minutos antes, porque depois de 18 minutos a massa é leveda e matzá é um pão sem fermento. Agora, no momento em que você mistura com a água e deixa ali numa bacia, a dona da casa deixa numa bacia e cobre com um pano, o que acontece com aquela massa? Cresce porque está viva. A massa cresce porque está viva. E depois que ela está viva, você viu ela crescer, você pega aquela massa e põe onde? No forno. Você mata novamente o organismo vivo. E a partir do momento que você mata, aquele pão assa, cresce, e você faz o que com o pão? Come. E no momento que você come o pão, você vive. Então, esse ciclo é importante. E o detalhe é que no pão tem CO2. E CO2, dentro da química e dentro dos elementos, se torna vital para a sobrevivência da espécie humana.
Na atmosfera e no ar, aí fora você tem CO2. CO2, ele é responsável por manter a temperatura terrestre. Sem CO2, o ser humano, os animais morrem. Se vocês não sabiam disso. Mas, o que nós respiramos? Amigo internauta e você que está aqui, o que você respira? Eu falei de CO2, então estou falando de elemento químico. Me diga o nome de um elemento químico que traz você, que você respira. Oxigênio. Oxigênio. Gás carbônico. Também ingere. Mas o que você ingere para a sua vida? O que você ingere para a sua vida? Oxigênio. O oxigênio foi o primeiro elemento que Deus soprou nas narinas de Adão quando ele era um boneco. Então, o que faz o oxigênio? Aí eu vou adentrar a Torá, tá? O que faz o oxigênio? O oxigênio, ele traz vida. Mas o oxigênio, esse ar que você respira, ele é um alimento? O que vocês acham? Não é alimento? Se ele não for alimento, eu vou pedir para você tapar o seu nariz e segurar para mim 10 minutos para ver o que vai acontecer com você. Então, o oxigênio, ele carrega energia. Vou dar um exemplo prático para vocês. Já já a gente entra lá na Torá, mas eu preciso desse prefácio. Motor de carro. Motor de carro. O que provoca a combustão? Quem daqui tem carro, levante a mão para mim. 2. Quem tem um carro aí, um veículo? Tem, bastante gente tem. O que provoca a combustão? O que é necessário para a combustão? 3 elementos básicos. É claro que eu não vou citar o quarto, vou citar os 3 que eu vou necessitar. Você precisa de calor, você precisa de combustível e você precisa de comburente. Comburente. O combustível, falando de carro, é a gasolina, o álcool, o diesel. O calor é gerado pela faísca da vela. Ele promove o calor e a explosão posterior. Mas o calor também vem da pressão entre combustível e oxigênio, que é comburente. O oxigênio é o comburente. Então, quando o bico injetor de seu carro pulveriza dentro do cilindro a gasolina e o oxigênio, o pistão sobe. E quando o pistão sobe, ele comprime o ar junto com o oxigênio. Essa pressão extrema no alto do pistão gera calor e energia que vai ser propagada a partir do momento que a faísca da sua vela incendiar. E quando ela incendeia, ocorre uma explosão de energia. E aquela explosão faz o pistão do seu carro baixar. E quando ele baixa, novamente tem a exaustão e novamente é injetado combustível, o oxigênio e o pistão sobe. O pistão sobe quando ele está no alto do que se chama ali cabeçote, ele pressiona novamente a gasolina e o oxigênio, faz pressão, e quando a pressão está demasiada ou no ponto calculado pela engenharia, a faísca acende aquela mistura e ocorre a explosão. Então o pistão do carro sobe e desce, gerando energia mecânica e o seu carro se movimenta. Portanto, o oxigênio é um elemento de combustão, ele é o comburente. No seu corpo, ele não faz nada diferente. Quando você respira, o que acontece? O oxigênio gera, mediante ação de metabolismo, a energia no seu corpo. Energia de vida. Quando você inspira, aqui não aparece o barulho de tá? Você inspira, aquele oxigênio adentra o seu pulmão, junto com, como o Dante disse, gás carbônico, mas o que é vital é o oxigênio. O oxigênio dentro do pulmão,
ele é filtrado pelos alvéolos pulmonares, pelos capilares, lembra você de cabelinho, fiozinho do seu pulmão. E quando ele filtra o oxigênio, tá? Ainda por capilaridade e derivação, ele joga o oxigênio dentro do sangue, mas elimina no processo respiratório quando você exala o ar, solta o ar, o gás carbônico. O gás carbônico que está no pão e te alimenta. Mas esse gás carbônico que volta para a atmosfera contém em torno de 20% de oxigênio, ou o gás mais presente na atmosfera. Quando o gás carbônico volta para a atmosfera, esse gás carbônico, ele é aproveitado? É. Quem aproveita o gás carbônico que está na atmosfera? Plantas. As plantas têm um processo que se chama fotossíntese. Alguém já ouviu falar aí? No processo de fotossíntese, a planta absorve o gás carbônico, transformando em matéria orgânica e alimento para ela. Em troca do gás carbônico que você exala, a planta produz oxigênio e joga o oxigênio na atmosfera que você volta a comê-lo. Sem oxigênio o homem não vive. O oxigênio é vital para a vida do ser humano. Como é que eu posso ter mais oxigênio no meu corpo? Cuidando da alimentação. Bom, eu não vou perguntar para não passar vergonha, que eu acho que é só de repente um ou dois vai levantar a mão aí. Quem que é praticante assíduo de exercício físico? Não levante a mão para mim, por favor. Não vou dizer. A irmã Nilza, assídua em academia. Alguém mais? Judite? Senhor? Estou admirado. Eu estou feliz porque o tecido adiposo não queimado não significa que o cidadão não faz. Eu estou feliz, então. Eu achando que eu estava gordinho, barrigudo, mas tem gente que está mais gordo que eu e é assíduo no exercício, então eu estou feliz, estou com pouca gordura. Músculo enrijecido. Muito bem, o senhor quer levantar para o pessoal conhecer o senhor músculo aqui? Não se levante. Não se levante, eles vão conhecê-lo na hora do almoço, todos os nossos convidados estarão convidados a conhecer o senhor músculo da congregação. Essas brincadeiras fazem parte para melhor absorção do conteúdo. Eu estou começando a ficar senhor barriga. E de repente um ou outro que outrora era fininho, se não se cuidar, vai ficar também. Alerta. Então, prática de exercício físico. Quando você pratica o exercício físico, você não respira mais ofegante? É um momento em que você ingere mais oxigênio. E o oxigênio é importante para a combustão dentro do seu corpo, para a queima de energia. Se não, você não faz a prática de exercício, não tem uma alimentação saudável, porque a alimentação também produz oxigênio, essa deficiência vai fazer com que o seu corpo fique com energia acumulada na forma de gordura. Os açúcares produzidos e não eliminados se transformarão em gordura ou pneus. Alguns chamam de pneus, né? Então, aqueles que comem bastante, eu não estou falando que comem bem, existe uma diferença entre comer bem e comer bastante. Aqueles que comem bastante, mas não queimam calorias, ele continua respirando, ingerindo oxigênio, só quer ingerir o oxigênio, mas não quer que o oxigênio trabalhe de uma forma positiva, estão sujeitos a algum tipo de eventual enfermidade. Bom, Torá. Feito uma introdução assim, eu posso falar de Caxiru. Tá? Vou complementar. O oxigênio filtrado pelo seu pulmão, ele leva os nutrientes até as suas células. Ele se mistura aos nutrientes e vai até a sua célula para alimentar cada célula do seu corpo. Mas para chegar a cada célula do seu corpo,
O oxigênio depende de um motor veicular. Qual é o veículo que leva dentro de seu corpo o oxigênio ingerido? Tem a ver com a porção. O sangue é o veículo que carrega o oxigênio filtrado pelo pulmão. Aliás, o oxigênio, ele é absorvido, como eu disse para vocês, pelos capilares nas hemácias. O que são hemácias? Quer arriscar responder, Daniel? E leucócito? É a branca? Já ficou assim, célula vermelha. Leucócito. Hemácia é célula vermelha do seu sangue, que carrega o oxigênio até a célula para que a célula tenha vida. Portanto, na ausência do oxigênio, sua célula morre, você morre, porque você é composto de células. E se o sangue deixar de circular pelo seu corpo, igualmente você morre, porque as células ficam sem alimentação. Inclusive, um dos métodos aplicados para se definir que o homem, em geral, está morto, é a falta de oxigenação onde? No cérebro. Porque não existe raciocínio ou desenvoltura ou movimento elétrico cerebral a partir do momento em que o sangue não circula mais por ele. As células começam a morrer, seu cérebro morre, você está morto. Sangue, portanto, é o veículo que carrega vida. E isso está na porção dessa Torá. Alguém aqui já perdeu sangue em algum acidente? E permaneceu consciente um tempo? Nunca ninguém cortou um pé que saiu bastante sangue? Ou viu o próprio sangue ou sangue de alguém? Sangue de alguém eu não diria, mas do próprio sangue, e teve uma sensação de tontura, propensão ao desmaio, ou todo mundo aqui, quando vê sangue, está tranquilo. Pode ver um pescoço cortado, um boi morrendo, está sossegado. Ai, que bonito. Não acontece nada com vocês? Só eu e o Paulo, os demais podem ver pescoço cortado. Diego, Yaakov faz o abate de animais kosher para a congregação. Leva todos eles para ver um boi, e depois você fotografa, filma e me conta a verdade. Tá? Traz o filme para mim. Quero todos eles vendo boi. Ah, que bonito, quanto sangue. Só eu que vou me sentir mal. Ninguém sente mal aqui, né? Então o que acontece? Quando você se sente mal vendo perda de sangue, é menos agressivo, mas quando é o seu próprio sangue, aquilo é um indício de que a oxigenação está se ausentando do seu cérebro de certa forma. E você tende a desmaiar por falta de sinal cerebral. É isso, desmaiar e tal, você sente aquela tontura e tal. Aí uma pessoa, calma e tal, para você voltar a respirar. O melhor processo de restauração é a respiração, que vai trazer novamente, numa intensidade necessária, a atividade cerebral. Vamos lá. Eu quero ler o texto que foi lido aqui. Deixa eu ver os textos que eu separei. Levítico 17, 10 a 16. Quem está com o microfone pode ler para nós, participando, interagindo para a gente. Levítico capítulo 17, versos 10 a 16. Qualquer voluntário, tá? Levítico 17, 10 a 16. E qualquer homem da casa de Israel e do peregrino que habitar entre eles, que comer algum sangue, porei minha ira na pessoa que comer o sangue, e a banirei de seu povo. Porque a alma de cada criatura se acha ligada ao sangue, e eu o dei a vós sobre o altar, para expiar pelas vossas almas. Porquanto o sangue, ele é que expiará pela alma.
Portanto, eu disse aos filhos de Israel: nenhuma alma dentre vós comerá sangue, e o peregrino que habitar entre vós não comerá sangue. E qualquer homem dos filhos de Israel e do peregrino que mora entre eles, que caçar algum animal ou ave que é permitida comer, derramará o sangue e o cobrirá com pó, porque a alma de toda criatura está ligada a seu sangue. E eu disse aos filhos de Israel: o sangue de nenhuma criatura não comereis, porque a alma de toda criatura está ligada ao sangue. Todo aquele que comer dele será banido, e toda pessoa natural ou peregrino que comer animais que morrem por si ou dilacerado por outros animais, lavará suas vestes, se banhará em água, será impuro até a tarde, e se purificará. Muito bem, vamos lá. Vamos explorar passo a passo isso aqui e entender direitinho. Qualquer homem da casa de Israel. Isso é importante. Qualquer homem da casa de Israel. Cada verso traz com profundidade ensinos pouco explorados muitas vezes, se passado num rápido olhar. O livro de Levítico Vaikra diz: qualquer homem da casa de Israel ou estrangeiro que peregrinam entre eles quem? Entre a casa de Israel, os filhos de Israel, que comer sangue, aquela alma ou aquela vida, contra aquela alma porém o quê? Não. Minha ira, está aí, no verso 10. Como é que está aí? Está ira? Isso. Minha ira, aqui está minha face. E a extirparei de onde? Então, comer sangue, considerando o povo de Israel ou o estrangeiro que está no meio do povo de Israel, tinha uma consequência. Qual era a consequência? Então é algo sério ou é algo simples comer sangue? Ah, não tem mal nenhum comer sangue. Não tem problema nenhum. Vocês vão começar a entender o que significa kashrut, ou kosher, ou kasher, que é o alimento adequado que o judeu fala. Isso é kosher? Isso é kasher? O judeu dá extremo valor a isso e tem que dar. Porque qualquer um que comer um alimento não kosher que contenha sangue, ele é extirpado do povo. Essa extirpação se dá num aspecto muito mais sério do que físico, um aspecto espiritual. Por que espiritual? Porque alguém que come sangue, o que Deus faz em relação àquela pessoa? O que está escrito aí? Vira a face e se ira. Vocês acham que a carne que vocês compram no supermercado, mesmo sendo de um boi, não tem sangue? Por isso o judeu não compra de supermercado. Tem sangue, é claro que tem sangue muito. De boi, de ovelha, tem muito sangue. Está escrito: não comerei sangue, porque qualquer que comer sangue, eu vou virar minha face para ele, diz aqui na versão corrigida, e ele vai ser eliminado do povo. Esse eliminar, como eu disse, tem um sentido espiritual, porque Deus vira a face. Quando alguém vira a face para você, qual a sua interpretação? Raniel, fale comigo qualquer coisa, qualquer tema, qualquer coisa, cria na sua cabeça agora uma conversa. Está demorado para a criatividade. Já demorou. Vai, Jacob. Qualquer conversa, Jacob. Segundo aqui a Torá de Moisés, capítulo 17, o que significa virar a face? Fiz teatralmente para vocês entenderem. O que significa? Dá as costas, não interessa o que a pessoa está falando. Deus ignora a pessoa que come sangue. Não está escrito isso aí, virar a face? Além de ter ira. Agora, ira de Deus. Mas o homem acha que não. A gente vai chegar naquele texto que fala, Deus purificou, eu coloquei aqui, tá? Vou explicar aquilo lá. Comei de tudo que se vende no açougue judeu, como de tudo mesmo, no açougue de um judeu. Por quê? A vida da carne está no sangue. Por que que Deus vira a face para alguém que come carne com sangue? Porque a vida da carne está onde? No sangue. Pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar. Então, para que era usado o sangue? Para expiação.
E era derramado sobre o altar. Então tem uma conotação espiritual e de santidade. A preciosidade da vida aos olhos de Deus é algo que foge à concepção humana, por isso que o homem come todo tipo de carne com sangue. Alguns comem até chouriço, que é sangue puro. Alguns comem galinha cabidela, que é cozida no sangue da galinha. Né? Tá? Então, a vida da carne está no sangue. Eu dei para vocês no altar, para fazer expiação pelas vossas vidas. Como é que está aí, Paulo? No verso 11, para fazer expiação? Vossas almas. Vou ensinar outra coisa aqui, tá? Tem muito judeu, até judeu, que de manhã lava as mãos para que a alma que ficou vagando durante a madrugada possa voltar no corpo. Aí volta para o corpo depois da lavagem das mãos. Não é nosso caso. Tem muito judeu que fala, vamos rezar pela alma dos mortos. Não é nosso caso. Porque o sangue foi dado sobre o altar para fazer expiação pelo quê? Não, do jeito que está escrito aí. Pela alma. Então a alma precisa de animal morrendo para ter expiação. A alma precisa. A alma precisa do sangue, aquela alma que vagou lá, que está pura. Lava a mão para receber, mas aquela alma precisa de expiação. Não existe vida fora do corpo, não existe uma alma que sai de você, vai para o inferno, ou vai para o céu, fica vagando. Não existe isso aí. Você é alma vivente. Um cachorro é uma alma vivente. Um elefante é uma alma vivente. Um peixe é uma alma vivente. Nós somos almas viventes, nós não temos, nós somos. E as pessoas se confundem. O sangue foi dado pela expiação da alma. Eu nunca vi quem crê na imortalidade da alma falar que a alma vai precisar de expiação para voltar depois da lavagem das mãos. E se a alma pecou lá fora durante a madrugada? Você já pensou? Como é que vai fazer? O cara lava a mão para a alma voltar e a alma pecou durante a madrugada. E aí? Recebe uma alma pecaminosa dentro do corpo? Você é alma vivente. No dia de Pentecostes foram batizados 3.000 almas. Era ser de outro planeta ou era pessoa que foi batizada? Pessoa. Vamos pregar as almas deste mundo. Você não vai pregar para outro ser, você vai pregar para as pessoas. É muito fácil de entender, mas tem gente que complica. Coça a orelha assim. Ao invés dele pôr o dedo aqui e coçar, ele faz assim, ó. E acha que está sabendo muito. Muito bem. Portanto, é dito ao filho de Israel, nenhum de vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. O estrangeiro que estava no meio do povo de Israel podia comer sangue? Não. Então a lei de não comer sangue é só para o israelita ou para o estrangeiro que não é israelita que está no meio do povo? Também, então isso se aplica ao povo. E ao estrangeiro que está dentro, porque Deus não ama o estrangeiro? Porque Ele ama. A gente vai ver qual a finalidade de cuidar da alimentação. Mas o estrangeiro que está dentro do povo. Isso é importante. Isso é importante. Qualquer dos filhos dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar animal, ave que se come, derramará o seu sangue e cobrirá com? Isso é importante. O animal que é imolado tinha o sangue derramado. E o que era feito com o sangue? Para o senhor. Só coberto com o quê, Raniel? Com terra. O boi que é morto lá no frigorífico, eles pegam todo o sangue, abrem um buraco e cobrem com a terra, depois levam para o supermercado. É isso? Não. Mas Deus diz, mata, deixa o sangue sair e cobre com terra. Isso faz parte da xeritá. Isso faz parte do processo de todo o ciclo que aquele que imola o animal tem que cumprir para que a carne esteja apropriada ao seu consumo. Eles não se preocupam em enterrar na terra, porque naquela carne que vai para o supermercado já tem muito sangue. Eles nem sabem disso de enterrar na terra. Nem sabem, deixa o sangue escorrer ali, e é rios de sangue, e depois leva a carne para o supermercado e você compra. Das aves também. Isso. Então o que acontece? Mas tem sangue na carne do supermercado, tem sangue na carne. Agora, quem de vocês vai chegar no supermercado e perguntar para o açougueiro, ei, tem sangue nessa carne? Você tem que ser amigo do açougueiro. Senão ele te dá osso.
Mas uma vez que vocês sabem que tem sangue na carne, agora quando vocês forem comprar no supermercado e entender a santidade que Deus demanda, isso não é lei do homem, é de Deus, fica antenado. No supermercado não tem. Aliás, no supermercado é o seguinte, não vou citar supermercado aí, eles chegam lá onde tem um curral de 100 bois, ele não compra unidade, ele chega para o cara, 200 bois, quanto você quer nesses 200, 300, 500 bois aí? Quero tanto. Põe o pacote, joga no carro aí, joga e leva para o frigorífico. No frigorífico, vocês acham que eles selecionam os bois doentes e os bois sãos para colocar carne para você no supermercado? Não seleciona! Não seleciona! E você compra ali, essa carne está bonita, vermelha. Aliás, o que mantém a carne vermelha, que não seja artificial, é o oxigênio. Por isso que ao adquirir um peixe, temos o irmão aqui japonês, deve saber muito bem disso aí. Quando você pega um peixe e quer reconhecer se ele está fresco, você olha o quê? A guelra. Você levanta e olha a guelra. Se a guelra estiver bem vermelhinha, o peixe é meio que fresco. Não é fresco porque acabou de ser do rio, mas é fresco. Quando a guelra está rosada, o que significa? Que não é fresco, porque o que existia ainda nele de oxigênio deixou de existir. Então perde a coloração e se torna rosado. Tudo bem. Tem a ver com o estudo, mas para quem come peixe é de supermercado. Peixe nós comemos de supermercado, sim, desde que o peixe tenha escama e barbatana. Não comemos peixe de couro. Está em Levítico, não pode. Bagre, pintado, não. Peixe tem que ter escama e barbatana. Vamos lá. Todo homem, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comam o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. Dava a eliminação do povo. Dava a eliminação do povo. Alguém lê para mim aí Deuteronômio 14, 21. Deuteronômio 14, 21. Não comereis nenhum animal que morreu por si. Podereis dá-lo ao estrangeiro que está dentro da tua cidade, para que o coma ou vendê-lo ao estranho, porquanto sois povo santo ao Senhor, vosso Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Asher, por que o israelita não podia comer animal morto que morreu por si, ou mesmo o animal dilacerado, de acordo com esse verso? Porque é um povo santo. Isso! Então a alimentação tem a ver com o quê? Santidade. Santidade. Aí está a seriedade da sua alimentação. Não coma isso porque você é povo santo. O que significa a palavra santo? Separado. Agora Deus vai dizer alguma coisa para o seu mal? Pode comer isso, pode comer aquilo, você acha que Deus vai dizer para o seu bem? Não coma isso porque você é povo santo, então não coma. Existe uma razão para se alimentar dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Agora, Asher, eu não como do animal que morreu por si, mas o que eu posso fazer com aquele animal, Raniel? Você pegou o microfone para perguntar para você. Dá para o estrangeiro. Dá para o estrangeiro, você reparou? O israelita não podia comer, mas o estrangeiro que estivesse passando pela cidade podia comer o quê? O animal que morreu por si. Então, quando alguém fala assim, bom, eu não sou um israelita ainda, estou estudando e tal, eu posso comer carne de supermercado? Pode. O israelita podia dar para você até do animal que morria por si. Agora, estou num processo de conversão, quero obedecer a Deus, quero o meu corpo em santidade, porque Deus é santo e eu preciso ser, eu vou comer? Não vou comer. Aí é o ger que está dentro da família num processo de conversão. Pois não. Bezer, só para um caso que talvez alguém tenha ficado na dúvida, por que no primeiro livro, em Levíticos, dizia que não poderia nem o estrangeiro comer, assim como o judeu, e agora em Deuteronômio diz que poderia dar ao estrangeiro? Ao estrangeiro. Um é o estrangeiro, ger, que está num processo de conversão e vive dentro do povo israelita. O outro é o estrangeiro que está só passando por dentro da terra, no meio do povo. Então, isso, você tem saquir e você tem ger. Você tem toshav,
São termos diferentes para estrangeiro que você consegue entender quando você lê no hebraico. Então, aquele que está dentro de um processo de conversão, entendi a fé judaica, o que é significativo para a minha vida, que era andar de acordo com a vontade do Eterno, ele não se alimenta mais com esses alimentos. Agora, aquele que está passando pelo meio do povo, só está passando, não está num processo de conversão, ele pode comer. Você pode passar para ele esse tipo de carne. Ou seja, se um boi morrer no seu pasto de causa natural, você, israelita, pode comê-lo? Não, mas pode dar para o outro vizinho de cerca, se ele não for um israelita. Se o animal for dilacerado por uma fera, você pode comê-lo? Não, mas pode dar para o estrangeiro. Pergunta para o Asher, por que não pode comer o animal morto por si? Volta o microfone. Eu já dei a resposta nos versos que eu li. Por causa que Deus é santo e existe santidade. Não, não só isso. Já dei a resposta nos versos. No primeiro pancada de verso que eu li, eu já dei a resposta. Alguém quer responder? Está difícil aí para ele. Aí. Porque tem sangue nele. Não está escrito que não é para comer sangue? Um boi que morreu no pasto, onde está o sangue? Está dentro dele. Um animal dilacerado atropelou lá um carneiro na estrada. Vamos pegar aquilo ali, mulher, vai dar um pernil bom. Onde que está o sangue? Está nele, então você pode comer? Por isso que você não pode também tocar animal morto. Entendeu agora, Cher? Depois, junto disso, eu vou agregar nidá, que você quer saber a respeito, a gente conversa depois. O sangue está no animal. E tem que escoar o sangue, tem que cobrir com terra. Então você não come um cabrito que você viu morto na estrada. Um animal que morreu por si, caiu um raio lá, vamos comer esse animal, essa vaca, esse boi aí. Não pode. O sangue continua nele. Muito bem. Agora vamos explorar outras coisas aqui. Abram aí para mim Gênesis capítulo 9. Gênesis 1, 29. Gênesis 1, 29 e já deixa aberto Gênesis capítulo 9. Gênesis 1, 29. Quem achar pode ler, vamos ganhar tempo. Achou, lê, qualquer um dos irmãos aí, por favor. Senão, a noite é uma criança. Então Deus disse. É 1:29, né? 1:29. Então Deus disse: vejam, em toda a terra eu dou a vocês como alimento toda planta que produz semente e todo tipo de fruto com sementes. O que é que Deus deu para o homem de alimento, de acordo com este verso de Gênesis 1:29? Ervas que dão semente. Está escrito aí que Deus deu boi? Não. Não. Deu a vaca, deu carneiro, muito menos porco. Deus deu a erva para o homem se alimentar, o que nasce da terra. Olha só. Nós comemos carne de boi? Sim. Comemos. Abate kosher nós comemos. O boi come o quê? Planta. E você come o quê? O boi. O boi. E o que Deus disse para o homem se alimentar? A planta. Da planta. Então, esse ciclo de alimentação gera um elo seu com o Criador. Você consegue entender? A semente está na terra. A semente faz a erva. O boi come a erva. Você come o boi. Você não... O fato de comer o boi dentro de um processo kasher ou do imolar adequado, gera, sem comer o sangue, gera você essa conectividade através do boi com a erva que serve de alimento para o homem. Isso é kashrut. Agora, vamos ler outro verso aí. Gênesis, capítulo 9. Quero que leia para mim o verso 3º. Vamos começar do 3º, tá? Tudo que não, lê o verso 1º, desculpa, verso 1º e depois o 3º. Ah, lê tudo aí, vai, de 1 a 3. Vamos lá, vamos esclarecer. Abençoou Deus a Noé e aos seus filhos. Eles disse: sede fecundos, Sede, multiplicai-vos e enchei a terra. tudo bem.
Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, servo-as para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Isso. Então, Vivian, quem é que dominaria sobre o animal, sobre as aves do céu e os peixes do mar, de acordo com o que você leu? O homem. O homem. O homem recebeu domínio. Fácil, né? Depois do dilúvio, o homem seguiu tendo domínio. E não é assim até hoje. À exceção de animais ferozes e carnívoros, ninguém vai abraçar um leão. Não é? Ninguém vai abraçar um urso. Muito bem. Tudo que se move, no verso 3º, repita para mim, vou fazer pergunta do verso. 9:3. Todo ser que se move tem vida, servirá de alimento para vocês. Como dei anteriormente a vocês as ervas, agora dou tudo a vocês. Deixa eu perguntar para vocês. Tudo que se move vos será para mantimento. Porco se move? Move. Vou ensinar os macetes, tá? Boi se move? Sim. Bagre se move? Sim. Lambari se move? Sim. Minhoca também. Urubu se move? Sim. Ah, bom. Tatu se move? Sim. O abutre se move? Sim. Tudo tenho dado para alimento. Quem aqui come um urubuzinho assado? Eu não. Quem come rato assado? Não. Quem come boi assado? Sim. Quem come aranha assada? Cobra assada? Aqui, eu tô falando aqui, né? Lá fora pode comer à vontade. Até quem come um abutrezinho bem temperado no limão, com tomate dentro, enrola ele, põe naquela máquina de assar frango e vende para os outros. O que acontece com alguém que vende frango assado no mercado? Se ele colocar um urubu ali, colocar um urubu do lado ali, vivo, para as pessoas verem, encher aquela máquina de frango, mas pôr um urubu lá dentro com o mesmo recheio. Quantos frangos você acha que o cidadão vai vender? Hein? Para você, né? A Vivi falou, se tiver sorte, um homenagem. Cuida, homenagem. Não vá me comer urubu amanhã. Homenagem. Gente, tem que saber fazer a diferença. Qual que é a diferença, Raniel, do bule e do pinico? Raniel. Qual a diferença, Raniel? Quero saber se tem mesmo. Tem? Tem diferença, irmão? Bule de pinico? Tem diferença um bule de um pinico? Então não vou tomar café na sua casa. Não sabe discernir. Gente, discernimento. Ninguém vai comprar um urubu assado da máquina, mas compra o frango. Isso mostra para vocês o egoísmo do homem em fazer o que ele quer. Porque se não tiver frango, mas for ali, não tiver frango, desculpa, tem o frango, não tem urubu, mas tem uma carne ali que não serve porque tem sangue, um pernil assado, alguma coisa, o estrangeiro compra. Esse pernil aqui, a pururuca com arroz, lá em casa, né, e leva. Mas se tiver urubu, ele não come. Aqui está dizendo, tudo que se move será para vosso mantimento. Não está escrito? E quem é que come urubu aqui? Come minhoca? Mas não está escrito tudo? Como a erva verde. Quem aqui come urtiga? Quem come espinho aqui? O sofredor, vai levantar a mão, um sofredor aí. Isso significa que assim como você discerne a erva que lhe é comestível e saudável, você tem que discernir o animal que se move para seu alimento. Esse é um fator comparativo dentro desse verso. Assim como a erva verde, tudo que se move será para mantimento. Tem que ter equilíbrio.
Agora, quem aqui sai comendo grama, igual um boi? Mas come o boi. Por quê? Porque todo o processo necessário de metabolismo para que aquilo não contamine o animal, entenda-se, tendo ele uma alimentação e um pasto saudável, não torna inapropriada a carne para seu consumo. Caleb, põe para mim a figura lá, põe uma figura lá na tela. Eu quero que leia agora o verso 4, Gênesis 9, 4, e depois o verso 5. Tá escrito Shemini lá, tá? Tem 2 figurinhas só, qualquer uma delas. Gênesis 9, vamos lá, gente, vamos ganhar tempo, 4 e 5. Não, tem que ler com o microfone, senão o internauta não escuta, tá? Apenas a carne com sua vida, que é o sangue, não devem comer. Com certeza pedireis conta do sangue de sua vida, eu o exigirei de todo animal e ser humano. O que Deus disse? A carne com sangue. É para comer? Não. Aqui já existia o sacerdócio levítico? Noé tinha acabado de sair da arca, já tinha os levitas, Moisés, tudo? Não. E Deus disse para comer sangue? Não. Não, então não vem da lei de Moisés. Que alguém vai dizer para você, isso aí é lei de Moisés, olha, está aqui. Moisés tinha acabado de sair Noé tinha acabado de sair da arca, sem cama e jafé, frutificar, encher a terra. Não tinha o sacerdócio levítico, não tinha os filhos aqui de Abraão. E foi dito para ele, não coma sangue. Já foi definido que não é para comer carne com sangue. Antes que alguém diga, isso está na lei de Noé. Porque tem gente que é avesso à lei. Ele cumpre a lei lá fora. Ele não passa sinal vermelho, vocês que levantaram a mão aí para mim, né? Não passa sinal vermelho, porque pode bater o carro, o policial pode multar. Mas quando se trata de obedecer a Deus, ele cria outras circunstâncias e diz assim, Deus vai entender. Já reparou isso aí? Quando o ser humano tem alguma dificuldade em servir a Deus de coração, em entregar mesmo a Deus, e ele ouve sobre lei, ele já recua. Tem dificuldade, ele já recua. Ele vem, somos salvos pela graça, a lei foi abolida e tal. Vem desse jeito. Aí você pergunta para ele, você rouba? Não, o que é isso? Eu sou fiel a Deus. Você furta? Não. Você desonra pai e mãe? De jeito nenhum. Você é idólatra? De jeito nenhum. Mas a lei foi abolida. Ou será que ele abole só aquilo que interessa para ele? Reflita sobre isso. Eu coloquei para vocês, porque esse animal que vocês estão vendo aí, eu vou me virar para lá, desculpa, dá licença, tá? O microfone está com vocês. Eles têm 4 porções ou 4 câmaras no seu estômago. O omaço, abomaço, rumen e retículo. O boi tem 4 compartimentos ou câmaras no seu estômago. Quem sabia disso? Ele tem 4 compartimentos, diferente de você. Você tem uma câmara só. Tá? Mas o boi tem 4. O que acontece? Quando o boi come a graminha ela passa pelos 4 estágios do estômago do animal. Tá? Então ela vai lá, ela vai cair lá no rumen, por exemplo. Eu não decorei a sequência, tá? Aí aquela folhinha, primeiro estágio das folhas e das ervas é ser triturada. Depois que ela é triturada, ela passa numa segunda câmara do seu estômago, aí é misturado saliva, tá? Para que o alimento salivado retorne na boca da vaquinha. E quando retorna, ela mastiga de novo, retorna, aí passa pelo omaço, tá? E do omaço vai lá para o retículo, eu não sei a sequência, não me recordo a sequência, foi muito detalhe, tá? De forma que o alimento se torne nutritivo para o animal e não lhe faça nenhum mal. Porque o ser humano, de acordo com o estômago que tem, se ele comer grama, ele morre. Mas a vaca não. Por isso tem as 4 câmaras. Agora,
tudo vos tenho dado como a erva verde. Boi come a erva? Então, comendo boi, você está comendo o quê? Indiretamente. A planta. E a planta nasce da onde? Da terra. Mas para nascer da terra, aquela planta precisou do quê? Não vou falar que é semente, mas eu vou perguntar, o que ela precisou? Semente. A planta precisou da semente. A semente você não fabrica. Tampouco você dá crescimento à erva. Do que depende o agricultor para que uma erva floresça e frutifique? O que ele precisa fazer que não está no alcance dele? Aliás, ele não vai precisar fazer, não está no alcance dele. O que mais? Só chuva. Se ele não plantar, nasce assim, vai nascer arroz aqui agora. Choveu, nasce arroz, é isso? Tá, não está no alcance dele, mas daí eu quero que nasça arroz aqui. Vou dar um exemplo mais prático. O que eu preciso fazer? Eu planto uma semente de laranja. Qual é a certa? O arroz. E agora, para a semente germinar, vai precisar o quê? Água, sol. As questões das intempéries ou dos ciclos climáticos independem do agricultor, assim como depois da semente ser lançada na terra. A semente nem ele cria, é a semente que faz nascer. Mas para que a semente nasça e vire um pé de trigo ou um pé de arroz, o que precisa acontecer com aquela semente? Ser plantada. E o que acontece com a semente quando nasce o brotinho? Fala de novo. O que? Põe lá para ele. Raniel, leva. Paulo, o que acontece com uma semente de trigo que eu planto, no momento em que ela germina e aparecem as folhinhas, o que acontece com a semente? Ela morre. Morre. Agora, quando aquela semente está morrendo e nasceu o brotinho, significa que ela recebeu o quê? Chuva. Chuva é sinônimo de água. Água com semente gerou o quê? Vida. Vida. Trigo com água gerou vida. O boi vem e come dessa vida. Você vem e come da vida do boi. Então a alimentação kasher, no sentido espiritual, te conecta com quem? Deus. Com o eterno. É por isso que Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Não coma carne com sangue, não coma carne de açougue, não coma carne de supermercado. Porque qualquer que comer esse tipo de alimento não tem conexão comigo, portanto, no sentido espiritual, não somente físico, mas espiritual principalmente, está extirpado do quê? Do povo. O povo acabou. Acabou. Quem é que disse, quem comer a carne nessa circunstância, está extirpado do povo? Deus. Precisa um líder saber que um membro come uma carne não kasher? Vocês acham que precisa? Não. Não precisa, naturalmente ele vai perder a conexão com Deus. Isso é natural. 2 e 2 são 4. 12 vezes 12, 144. Ele vai perder a conexão natural. Escreva. Pouco a pouco aquilo vai deixar de fazer sentido para ele. Agora, é claro, em havendo transparência e sinceridade, ele vai chegar no líder e falar, não estou kosher. Pequei contra o Eterno. O que deve ser feito comigo? Isso é para quem é sincero, é transparente. Mas para o que leva em oculto, basta Deus saber. E Deus vai saber. Vai saber. Deus sabe. Não é que vai. Deus sabe. A carne com sua vida, com seu sangue, não é para comer. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal requererei. Agora, quando uma pessoa come um animal com sangue, Deus requer o quê? Vou ler de novo. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão de todo homem. Da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. O que Deus vai requerer? A vida. Vida, sangue por sangue. E quando você não tem o sangue, o que acontece com você? Gente, pergunta básica. Quando você não tem sangue circulando em você, o que acontece? Está morto. Por isso que é extirpado do povo. Quem não entendeu? Está morto. Está morto. Entenderam a interpretação?
Ser extirpado do povo não é, falou para eu ir embora da congregação. Vai muito além disso aí. A própria pessoa produz frutos de quem está morto. Ou produz fruto nenhum. Automático. Automático. Vamos lá, eu vou tornar objetivo, mas daqui a pouco a gente encerra. Eu escrevi assim, tá? Quando matamos um animal, o seu sangue deve ser derramado no chão e deve ser coberto. O animal não é meramente um objeto. Não é objeto. O judeu tem respeito pelo animal. Respeito. Porque o animal estava vivo, mas Deus permitiu que o homem comesse. Tá? Deus permitiu. Entendemos que a sua vida, a vida do animal, vem da terra. Com isso, a gente não esquece nossa dependência de Deus. Portanto, kashrut, o alimento adequado, é para lembrar você todo momento. Quando que o homem deixa de comer? Todo tempo come. Todo tempo. Alguns levantam de madrugada e ainda salta a geladeira. Não é? Para que isso? Se não comer, morre. Não, é para você entender a sua dependência de Deus. Por isso é que uma pessoa voltada ao temor de Deus, toda vez que ela põe um alimento na mesa, ela agradece antes de comer. Porque ela está dependente daquilo. Houve morte para que a pessoa tivesse vida, quer seja do pão, quer seja do boi. Então, na verdade, a mesa de um israelita é um altar. Um altar em que você coloca o sacrifício. E aquele sacrifício vai te trazer vida. Por isso a gratidão. Por isso que tem oferta de cereais e tem sangue para expiação também. Não é só holocausto, animal queimado e imolado, mas tinha oferta de cereais. E era colocado sobre o altar. Por que sobre o altar? Porque ali você cultua a Deus e diz, Senhor, tudo vem de Ti. A comida que meu filhinho está comendo, minha esposa está comendo, que eu vou comer, vem de Ti. Obrigado, Senhor, porque se não for por Ti, o nosso altar estaria vazio. Mas graças ao sacrifício do que perece sobre o altar, eu consigo alimentar a minha família. Se é que vocês entendem. O sacrifício que está sobre o altar alimenta de verdade a minha família, diferente do pão que nasce do trigo. A conectividade de kosher, que está nesse texto em Levítico, não coma porco, não coma lebre, não coma, está dentro desse texto, todos esses textos aí, é para manter o homem em santidade e manter o homem em conectividade com Deus. Sem isso não tem conectividade. Vou te dar um exemplo. Quando você convida um amigo para almoçar na sua casa, quando ele se senta à sua mesa, o que significa este acontecimento? Numa única palavra. Comum união, não é assim? Você convida um amigo para ele sentar na sua casa, ir na sua casa, sentar-se à mesa e comer com a sua família, não é comunhão? Ali é um altar. Você traz o seu amigo para participar do que estava morto, mas da vida. Por isso que o estrangeiro, quando está dentro da sua casa, tem que comer o que é santificado para Deus. Entendeu? Agora, se na sua casa, irmão, mas eu estou num processo de conversão, mas na minha mesa eu convido um amigo, mas tem um pernilzinho lá, tem outro negócio, tem coisa errada, está errado. Deus disse, você é santo, você consegue entender o elogio de Deus? Sede santos, porque eu sou santo, foi lido hoje. Deus disse, você tem que ser santo. Por que você tem que ser santo, Juliano? Não. Daniel, dá o microfone para ele. Sede santos porque eu sou santo. Porque você tem que ser santo.
Porque Deus é santo. Isso! E não basta para você isso aí? Então Deus está querendo o seu mal quando Ele fala, coma um animal sem sangue e tal. Ele é santo e quer que você seja. Aí a pessoa fala, mas eu não quero ser. Então coma tudo o que você quiser, que você não quer ser. Deus está dizendo, seja, eu sou, não, mas eu não quero, então coma de tudo. Alguém abre aí para mim, Êxodo 22, 31. Se eu faço um almoço na minha casa e toda a minha família, não, ninguém é israelita, Tá. eu tenho que servir carne kasher para todos eles? Se a casa for tua, Isso. sim. Minha casa. Porque a casa é tua, está debaixo do teu teto. Agora não, a casa é compartilhada, tem outros que têm direito, você vai até onde o seu limite permite. Você não extrapola limites. Agora, no lugar em que você tem o domínio, não para mostrar autoridade, mas para mostrar aos outros um benefício em buscar a santidade, não é ofensivo, hein? Um benefício em buscar a santidade, você oferta de uma comida que seja apropriada aos seus convidados. Entende? Porque eu achava que por ele ser um goi, ele não poderia comer o kasher. Não, mas ele está dentro da sua casa. Sim. Então o que acontece? Veja bem, o raciocínio lógico é o seguinte: oferecendo a ele uma comida kasher, você está fazendo bem ou mal a ele? Bem. Bem. E permitindo aos seus olhos que ele coma uma comida dentro da casa que é tua, que não seja kasher, você entende que está fazendo mal ou bem? Mal. Mal. Então, a responsabilidade de passar àquele que está sob o teto que é do seu domínio, guardem isso, o que seja adequado para a alimentação, na busca da santidade, porque Deus é santo, cabe a quem? Ao cabeça do lar. Ao cabeça do lar. Agora, quando não tem o cabeça, a cabeça do lar pode fazer o papel. Êxodo 22, 31. Já a gente vai terminar, tá? Vocês devem ser meu povo, especialmente separados. Portanto, não comam carne despedaçadas por animais selvagens do campo. Em vez disso, lance-nas aos cães. Então, o que era despedaçado podia ser lançado para quem? Para cães, hein? Tá vendo só? É sério. Vamos... Levítico 18, 20, e aí o último texto da Brit Hadashah, primeira carta ao Timóteo, capítulo 4. Levítico 18, 20. E alguém abre aí para mim na primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Levítico 18, 20. Não se relacione sexualmente com a mulher de seu próximo, tornando-se assim impuro com ela. Tudo bem. Se você come uma carne que não é kosher, você se torna o quê? Impuro. Impuro. Está escrito isso nessa porção. Mesma palavra em hebraico. Agora, se você se relaciona com a mulher do próximo, você se torna o quê? Impuro. Então, qual a diferença em termos de impureza daquele que come uma carne não apropriada e do que vai fora e vai procurar uma mulher fora do casamento? Nenhuma. Vocês conseguem entender a gravidade? Entenderam a comparação? Se você come uma carne que não é kosher, o homem ou a mulher é como sair de casa e procurar outra mulher, ou a mulher sair de casa e procurar outro homem, estando casada. Entenderam a seriedade de kosher? Mas eu vou pegar só esse... sei lá, diga alguma coisa, uma carninha pequena que vende por aí. Um coraçãozinho. Coração de frango é tão bom. Né? Quem não gosta de um coraçãozinho assado? Só tem um coração, um frango, olha que precioso. Só esse aqui, é só esse. Aí você come, ou você compartilha com seus amigos, compartilha na sua família. Não fiz mal nenhum. Deus é bom, Deus vai entender. Porque não tem outra coisa para eu comer. Deus quer que eu seja santo, mas hoje não dá. Quer que os meus filhos sejam santos, mas hoje não dá, Deus. Hoje não dá. Amanhã, quem sabe? Por favor. Por favor. Servir a Deus, meu querido
amigo, irmão, visitante, dentro do judaísmo. Não é fácil. Não é fácil. Quantos caminhos, eu já disse, existem para servir a Deus? Quantos deles? Quantos caminhos tem? 2. Quais são os caminhos? Estreito ou largo? Em qual você está? O largo é aquele que você pode fazer tudo o que você quiser, ou a igreja concorda, ou te dá um perdão. Não, irmão, lei não precisa obedecer lei. Deus é bondade, né? Aí eu vou visitar a sua casa, vou fazer um punhado de baderna lá dentro, porque não tem lei também, né? Deus é bondade. Então tem o caminho largo, onde as pessoas escolhem aquilo que elas querem fazer e dizem assim, aqui não é proibido nada. Proíbe pouca coisa, mas lá no judaísmo tem tanta coisa proibida. Eu vou dizer uma coisa para vocês, no judaísmo não se proíbe nada. Aqui existe a liberdade. Porque o amor a Deus é o que gera a obediência. A obediência é fruto do amor. Não é a sua obediência que faz nascer o amor, mas o amor que está dentro de você naturalmente promove a obediência. É por isso que Davi disse, na sua lei eu medito de dia e de noite. São ela todo o meu prazer. Meditar na lei. Deus quer o bem. Deus quer o bem. Quem pode ler agora o texto de... Não pode comer de animal morto também, né? Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Deixa eu ver os versos. 1 a 5, mas vamos começar do primeiro lá. Microfone. 1 Timóteo 4, quem vai ler? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e à doutrina de demônios. Pare, vou fazer pergunta de cada verso, a gente chega no 5 e procuramos encerrar. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então é gente que deixou a verdade. Tudo bem até aí? Sim. Isso. E esses que deixaram a verdade iam dar ouvidos a quê? A espíritos enganadores. E a doutrinas de demônios. Então a pessoa que deixou a verdade passou a dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas, ensinos de demônios. Segue. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então o homem que fala mentira chegou no cidadão, tirou ele da fé original e da verdade, falando mentira por conta da mente cauterizada, e fez com que estas pessoas que apostataram passassem a dar ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas dos demônios. O que é que ensinavam os homens que falavam mentiras e que tiravam os outros da verdade? Proibiam um casamento. Para aí, o que esses homens faziam? Proibiam um casamento. Tá vendo? Não é para proibir casamento. Segue. E ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. O que é que os homens que falavam mentiras e tinham a mente cauterizada pela própria consciência proibiam? O casamento e a abstinência dos manjares. Quais manjares? Que Deus criou para os fiéis. Manjar que Deus criou para quem? Então ele não está proibindo comer manjar que não é para o fiel. Ele está chegando para o fiel falando, olha, isso aí Deus criou para você, mas não precisa, não coma isso. E não é o que é feito hoje em dia. As pessoas chegam para o judeu e falam, que bobeira, rapaz. Tem alguém que estuda, se dedica espiritualmente para ir lá bater o animal e fazer a carne, pode comer tudo lá do açougue, e esse aí que é abatido de acordo com as leis, não precisa comer. É isso que eles estavam falando. Mas quem não entende, usa isso aqui para dizer que pode comer carne de porco. Agora, ele tem que dizer, o que come carne de porco nunca vai poder casar também. Porque está escrito que eles proibiam o casamento. Novamente, correlação, né? Agora, o que acontece? Esses que tinham a mente cauterizada proibiam o quê? Duas coisas dentro desse contexto. Falem para mim e vamos fazer a conexão. Proibiram o casamento e a abstinência dos manjares, que Deus criou para os fiéis. Muito bem. O casamento significa uma união dentro do que se faz quantas carnes? Uma só. Uma só. Quando Deus criou o homem do pó da terra, criou os animais, tudo mais, ao final da criação, Deus olhou os animais, viu que cada um tinha o seu par. Mas e o homem? Sozinho. Estava sozinho. E aí Deus fez o homem cair num profundo sono e tirou de suas costelas. E fez o quê? A sua disjutora.
aquela que vai complementar. Mas não estava escrito que ele estava sozinho? Sim. Como é que tirou mais alguém de dentro dele? Pare para pensar. Adão estava dormindo, sossegado. Quem aí não gosta de dormir? Friozinho desse, hein? Aí estava dormindo ali, Deus, esse Adão aí. Adão estava sozinho. Gosta de dormir. Sossegado. Estava sossegado. Estava sossegado. Gosta de dormir o Adão, né? Um friozinho, eu vou dar um jeito no sono dele. Agora, tirou uma de suas costelas, quando ele estava dormindo, e fez quem? E quando ele acordou? Ué? Agora o leão tem a leoa? A girafa tem a girafoa? Não sei, me ajudem. E viu Adão que era bom. A vaca tem o boi, o passarinho tem a passarinha, e eu. Aí a mulher falou, você tem, eu. Agora estou aqui, cheguei. Então, Deus fez... Onde estava a mulher anteriormente? Dentro do homem. Deus tirou porque o homem não ia saber lidar com aquele ser. O homem ia ficar louco. O homem ia pular de uma ponte, pular na boca do leão, falar, leão, você é herbívoro, mas me come. E Deus tirou porque a mulher, dentro da sensibilidade aguçada dela, o homem não consegue alcançar. Fatores emocionais sensitivos, percepção aguçada, está só na mulher. O homem não ia saber lidar. Então ele colocou do lado de fora para a mulher falar, mas o que você quer, marido? Quero a meia que eu estava procurando. É essa aqui? Toma. Mulher, cadê a margarina na geladeira? É esse pote aqui? Pode pegar. O homem não ia achar. Por outro lado, quando o homem está dirigindo o carro junto com a mulher, tem o carro que está a 50 metros, ele sai, a mulher, não vai bater. Fala, calma. Se o carro está a 1 quilômetro, a mulher já estaciona. O homem vê de longe, a mulher vê de perto. Esse complemento foi o que Deus chamou um. Aqueles homens com mente cauterizada proibiam essa união benéfica, em que o homem se torna pleno quando ele tem ao seu lado a mulher que o complementa. O homem não é sem a mulher, não é. Ele precisa da mulher. Verdade. Não é, não adianta falar, eu consigo, eu faço, que faz nada. Faz nada. Ele não é. Então aqueles homens proibiam o casamento, mas não proibia só isso, proibiam o alimento também que Deus criou para quem era fiel. Por isso eles eram mentirosos. Olha o paralelo, casamento com alimento. Você parou para pensar? Vida com vida. Consegue entender com mais profundidade agora? Vida com vida. Leia, segue. E para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Por quê? Toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Qual criatura de Deus é boa? Qual criatura de Deus? Toda criatura. Toda criatura de Deus é boa. E qual há que se rejeitar? Nenhuma. Nenhuma que se rejeitar. E não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Então basta eu orar que o alimento está santificado? Não. Não. Segue. Por quê? Pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, o que santifica o alimento de acordo com esse último verso? A palavra de Não, Deus. Oração. Isso, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então vai olhar a palavra, meu irmão. Exato. O que as pessoas dizem lá fora? Basta orar que está santificado. Ora sobre o urubu, sobre o rato, um aranha, um escorpião, uma lesma. Não quer, mas quer o pernil do porco, da lebre, da lagosta. Essa era uma das dúvidas do internauta, né, justamente sobre esse texto, né? Eu disse, o Morê muito provavelmente vai explanar, né, sobre palavra de Deus e oração certificada. Isso, agora o que acontece? A pessoa diz que sabe orar, mas não sabe ler a palavra. Aí come o que não deve e se torna impuro diante de Deus. Não consegue se tornar santo diante de Deus. Diferenciado diante de Deus. Separado para Deus. Encerrando. A alimentação do povo judeu
e o zelo do povo judeu pelo alimento kasher ou apropriado ou kosher revela a preocupação do povo judeu em se manter santo diante de Deus. Para ser diferente de quem está lá fora? De certa forma, sim. A palavra de Deus nos diz o seguinte: sede o sal da terra. Já leram isso aí? Vós sois o sal da terra. Alguém aqui já comeu uma carne assada sem sal? É gostosa? Não. E quando você põe o sal? Boa. O sal serve para temperar. Os sacrifícios eram salgados quando oferecidos, para quem não sabe. E Deus fala, você tem que ser o sal da terra. Se o sal não tiver sabor, o que é feito com o sal? Joga para ser pisado pelos homens. O que significa ser pisado pelos homens? É inútil. O sacrifício era salgado. Você tem que criar, aliás, dar vida, criar não, porque já está dentro de você, uma razão para a sua existência religiosa. Ser um religioso não é ir aqui você está na sinagoga, mas aí na igreja está lá, está todo mundo cantando, está lá, glória, glória, aleluia. Aí termina você, sábado de paz, como é que é outro? Paz do Senhor, irmão, vai para cá. Não é isso. Não é isso. Ser religioso é estar dentro das circunstâncias. É fazer parte das circunstâncias. É se permitir ser parte dessas circunstâncias. E eu vou dizer uma coisa para você. Ontem eu falava com alguém próximo de mim. Bem próximo. Ter esperança para a vida do amanhã, ter esperança é diferente de ser otimista. O que é ser otimista? Quando alguém fala assim para você, você está bem? Você fala, estou ótimo. Da palavra ótimo vem otimista. O que é otimista? Otimista é quando tudo do lado de fora está bom e dentro de você está maravilhoso também. É quando tem flores vivas do lado de fora e dentro de você está cheio de flor. Ter esperança é diferente. Ter esperança é quando está cheio de flor morta do lado de fora e dentro de você tem primavera. Isso se chama fé. E eu vou dizer para os irmãos que estão aqui, para os amigos, para os guerim que estão aqui. Fica esperto. Procure merecer Deus. Porque cavalo encilhado só passa... Como é que diz o ditado? Cavalo com sela só passa uma vez. Não é isso que diz o ditado? Mas eu vou te contar um outro segredo. Não adianta nada ter um cavalo encilhado se você não aprendeu a cavalgar. Pode. É no contexto? Manda. Porque existe uma mesma lei para o estrangeiro e para o natural. Quem é o estrangeiro e quem é o... O estrangeiro é o guer. Êxodo 12, 48, 49, Números 15, 16. Por que uma mesma lei? Não é duas leis, é uma só. Por que uma mesma lei entre vós? Entre vós, porque o guer que está no processo de conversão, ele busca estar inserido dentro do povo de Israel. A lei foi dada para o povo. Mas o estrangeiro que quer se aproximar, por isso está em Isaías. Não digo eu nunca, eu sou uma árvore seca. Não diga ao estrangeiro que se aproximar de mim que não tem chance. Porque aqueles que abraçam a minha aliança, eu os levarei ao meu alto monte. Monte significa reino. Os farei cavalgar sobre as alturas. Os levarei à casa de Jacó. Jacó foi o progenitor do povo, o natural que o Senhor falou, Israel. E eles estarão na minha casa, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas dentro do povo de Israel. Por isso. Então, o cavalo encilhado passa uma vez. Mas se você não se dedicar em aprender a cavalgar, nem que ele passe várias vezes, você jamais vai ser capaz de montar. O que isso significa? Dá trabalho fazer. Estude. Estude. Eu vi uma mulher falando na internet, achei interessante. Alguém estava cobrando ela, porque, aliás, se você quiser visualizar os estudos, às 3 horas eu tenho estudo ao vivo.
que é transmitido ao vivo e depois é bloqueado só para membros do canal. Esse estudo fica aberto lá, como todos os outros do sábado, para você ver, baixar, assistir a hora que quiser. O que eu vou passar às 3 horas da tarde ao vivo e aberto, depois de 24 horas, 48 horas, ele é bloqueado para as pessoas se tornarem membros. Aí eu vi alguém falar, membros do canal, alguém falar para uma mulher aí que ela tem 300 mil seguidores. Eu acho que eu tenho 3. Ela tem 300 mil seguidores, ensina de Jerusalém e tal. Cobra pelas palestras dela, todas. Alguém falou assim, está escrito de graça receber e de graça dai. Ela falou uma coisa interessante. Quem disse que eu recebi de graça? Porque na Bíblia está escrito, adquire o conhecimento. Adquire. Esqueça, de graça dai, de graça receber, de graça dai, tá? Nada é de graça, exceto aquela que vem de Deus e que nos trouxe o perdão por Yeshua. Todo o demais, você tem que correr atrás. Tudo na sua vida você tem que correr atrás, aprenda isso. Numa briga entre leão e gazela, na busca por essa caça, o senhor quer ser leão ou gazela, professor? Se um leão está caçando uma gazela, o senhor prefere ser o leão ou a gazela? Leão. Pastor, o senhor prefere ser quem? Gazela. Prefere ser quem, Juliano? Esse está morto já, pensou bastante. Quer ser o quê, Jacob? Leão ou gazela? Leão. Raniel, você quer ser o quê? Não, é leão. Irmã Matilde quer ser o quê? Ela quer ser gazela. Olha só as mulheres. Olha as mulheres que eu estou falando lá do sensitivo, né? Quer ser o quê, irmã Judite? Leoa ou gazela? Gazela. Vive quer ser o quê? Ah, quer ser leão. Olha, abre o olho lá. Ó. A Vivian quer ser leão. Eu digo uma coisa para você. Independente de ser leão ou gazela, quando o dia amanhecer, corra. Quero agradecer a presença dos nossos amigos internautas que estiveram conosco nesta manhã na Paraxá Shemini. E juntos pudemos aprender um pouco mais a respeito da importância de se alimentar de acordo com a vontade de Deus e dentro do que determina Deus pelas suas leis, pela palavra da Torá. Tanto no livro de Levítico quanto de Deuteronômio, e bem antes disso, não se alimentar do sangue, porque o sangue é o veículo que leva o oxigênio às células. Abidnego, Ayla, todos os internautas que estão com a gente, em especial, quero agradecer a sua visita. O Raio gozaimasu genki desu ka? Genki desu. Então, do casal que nos visita pela primeira vez, sempre que desejar, são bem-vindos. Tá? Como é que funciona o trabalho no sábado aqui? Aqui a gente vai seguir até o pôr do sol. Não tem mais estudo agora. A gente sai, almoça, comunga do alimento, cada um traz a sua marmitinha ali, divide, um pega um pouquinho de um, do outro, ali a gente come ali. Às 3 horas eu volto com alguns irmãos, alguns vão para casa, tem outras coisas, né? Vão assistir de casa, enfim. Vão para casa, então eu apresento o estudo às 3 horas da tarde ao vivo, como esse, só que dali da mesa. Esse estudo pode ser visto pela internet, no nosso canal do YouTube, Ohel David. É 1 hora de estudo, 1h20 aproximadamente, aí é só estudo, sem liturgia. Termina o estudo. Alguns vêm ensaiar alguma canção, alguma coisa, daí não é formal, e os irmãos ficam interagindo lá fora, conversando e tal. Ao pôr do sol do Shabat, quando o sábado está para se encerrar, nós nos reunimos para uma cerimônia curta que se chama Havdalah, ou encerramento do Shabat. É uma cerimônia que tem duração aproximadamente de 15 minutos no máximo, e aí nós encerramos o Shabat, entregamos o dia ao Eterno, fazemos a separação do 7º dia para os demais dias da semana, esse dia santo, e voltamos a nos reunir somente no próximo Shabat. Esse é o trabalho. Aqueles que nos visitam, se não hoje, ou se hoje, como preferirá, quero ficar um pouco mais aqui, quero conversar, estão em casa, quero voltar às 3 horas, estarão em casa, quero voltar no pôr do sol para ver como é que é a cerimônia de encerramento, estarão em casa. Se não puderem hoje, de qualquer forma, para nós, tem sido, é e sempre será um grande prazer, uma grande alegria e uma honra recebê-los em nosso meio. Tá certo? Você que deseja assistir os nossos estudos, entre no canal no YouTube, Ohel David, se torne um membro, compartilhe e ajude essa mensagem a chegar a tantos lares que buscam pela salvação em Yeshua,
o judeu, em Yeshua, nosso Mashiach. Shalom Aleichem Lehitraot, até a próxima oportunidade.